Isabelle de Freitas era uma menina linda, doce, inocente e muito esperta. Mas infelizmente a sua existência incomodou demais a pessoa que deveria protegê-la. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Isabelle de Freitas que aconteceu aqui no Brasil. E antes de você continuar assistindo o vídeo, eu vou pedir para você não se esquecer de dar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal para acompanhar todos os vídeos que nós postamos. Nós estamos postando de 2 a 3 casos por semana, então se inscreva para você não perder nada. Além disso, vem novidades por aí esse ano, a gente está com bastante projetos e logo menos vai se concretizar, então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada de novidade aqui do canal. Eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro do canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho e com isso você terá acesso a vários benefícios. Então clica no primeiro link aqui na descrição e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. O caso de hoje se passa em Indaial, que é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2021, é de 72.346 habitantes. Lá é um local lindo e bem tranquilo para morar e criar os filhos. Porém, tudo isso mudou no dia 4 de março desse ano. Uma segunda-feira aparentemente comum, porém que se transformou no início de uma investigação criminal. Neste dia, um casal que morava no bairro Rio Morto foi à delegacia registrar o desaparecimento de uma menina de 3 anos chamada Isabelle de Freitas. O casal que estava na delegacia era a mãe da menina, Daniela, e o padrasto, Marcelo. Após sair da delegacia, eles também divulgaram o caso nas redes sociais e chegaram a conversar com a imprensa sobre o sumiço da filha. A família estava morando naquela casa há apenas 2 semanas e era uma casa bem simples que ficava em uma porta, embaixo da casa principal, e bem ao lado ali da casa tem uma região de mata. Naquela casa morava o casal e 2 filhos, um menino e uma menina, que eram filhos apenas da mulher, e o homem era o padrasto. Morava também um missionário da igreja, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre ele. Não foi informado se as 2 crianças eram filhos do mesmo homem, mas o que sabemos é que o pai da Isabelle hoje em dia está preso cumprindo pena. A casa fica em uma rua sem saída e bem próximo também ali de uma rodovia, e por isso a primeira hipótese levantada inclusive pela mãe da Isabelle é de que ela teria sido sequestrada. A mãe contou para a polícia que estava na parte de trás da casa fazendo tarefas domésticas, enquanto a Isabelle estava brincando na parte da frente da casa. E isso era algo que elas faziam todos os dias, que elas já estavam acostumadas. Só que ela falou que quando voltou para dentro da casa, percebeu que a menina não estava mais ali. A investigação policial e a busca pela Isabelle começou imediatamente e a primeira coisa que fizeram foram fazer buscas pela mata próxima da casa da família. Inclusive foi utilizado cães farejadores para tentar encontrar qualquer rastro de onde a menina poderia ter passado. Porém, estranhamente, nada ali foi encontrado. Então foi descartada a possibilidade da Isabelle ter passado pela mata, que foi a primeira hipótese levantada ali pela polícia. Além disso, não foram encontradas quaisquer marcas de pegadas na terra, que indicasse que alguém havia passado por ali com a menina, ou então enterrado ela naquele local. A mãe da menina autorizou a polícia a fazer as buscas por ali, porém nada foi encontrado. A Daniela, inicialmente, conforme eu falei, falou que a filha tinha sido sequestrada e que inclusive ela e os vizinhos tinham visto um carro desconhecido rondando ali a rua. Então ela falou que esse carro precisava ser identificado e investigado porque ela acreditava que tinha alguma relação com o desaparecimento da sua filha. Na mesma tarde em que a Isabela registrou o desaparecimento, o casal foi batendo também de porta em porta na vizinhança para perguntar se alguém havia visto a Isabelle, mas infelizmente ninguém tinha visto nada. Depois de buscar pela mata com bombeiros e cães farejadores, os investigadores decidiram ouvir o depoimento de familiares e vizinhos. E foi então que uma bandeira vermelha acendeu na cabeça dos policiais. Ao ouvir os relatos dos vizinhos, chegou até a polícia a informação de que na manhã de segunda-feira houve uma briga na casa do casal. De imediato, essa situação levantou uma suspeita.
Um homem que se apresentou como missionário de igreja e estava morando com a família disse ter ouvido os choros da criança, mas ele afirmou também não ter visto o que ocorreu de fato. A princípio, esse missionário foi descartado como participante do crime e não temos certeza ainda se de repente ele morava na parte de cima da casa ou então nos fundos, em alguma casa agregada, porque ele falou que não viu nada, apenas ouviu a criança chorando, mas de qualquer forma ele foi descartado como um suspeito. Além disso, quando os policiais pediram o depoimento do casal, eles perceberam que a história contada por eles não se encaixava muito bem. Segundo as palavras do delegado Felipe Martins, que está investigando esse caso, ele percebeu muitas controvérsias naquela história e também uma narrativa que parecia ter sido criada anteriormente pelo casal. Uma versão que, pela experiência dos investigadores, conseguiram perceber que havia sido inventada, antes mesmo de fazer aquela denúncia do desaparecimento na delegacia. A casa do casal foi analisada e, a princípio, a olho nu, nada demais foi encontrado, mas os investigadores já estavam desconfiados de que algo poderia ter ocorrido lá dentro. Porém, vestígios poderiam ter sido limpados pelo casal. Os peritos então utilizaram o reagente luminol, que identifica a presença de sangue nos locais, mesmo depois de ter sido parcialmente removido com produtos de limpeza. E no momento em que jogaram o luminol, a investigação mudou de rumo imediatamente, porque esse reagente revelou a presença de sangue em todos os cômodos daquela casa. Então, algo muito grave tinha ocorrido dentro daquela pequena casa, que o casal estava claramente tentando esconder. Foram coletadas essas evidências para passar por análise para confirmar se aquele sangue era da Isabelle ou não. Até então, o casal ainda mantinha a versão de que a menina tinha simplesmente desaparecido, que talvez tivesse sido sequestrada. Então, os investigadores decidiram coletar imagens das câmeras de segurança do bairro para verificar qualquer movimentação diferente pela região. Isso foi algo muito importante para a investigação, porque através disso eles conseguiram ver a Daniela e o Marcelo, o casal, mãe e padrasto da criança, arrastando uma mala pela rua, ainda na segunda-feira, no dia dos fatos. Nessa filmagem é possível ver os dois andando com muita calma enquanto o padrasto carrega uma mala de viagem. Eles sobem a rua, depois eles descem, deixam a mala encostada em um poste de luz e continuam caminhando normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Isso aconteceu poucos minutos antes deles irem na delegacia no dia 4, registrar o desaparecimento da menina. A mala foi localizada pelos policiais e foi recolhida, e ao contrário do que imaginaram, o corpo da Isabelle não estava lá dentro. Porém, foi submetida à análise dentro da mala para verificar se tinha qualquer vestígio que indicasse que, em algum momento, a menina tinha sido colocada dentro daquela mala. Além disso, é muito suspeito o fato deles estarem andando com aquela mala bem no dia em que a menina desapareceu. Então, claramente, eles estavam descartando itens. E com essas informações em mãos, no dia 6, os policiais levaram novamente o casal até a delegacia. E eles confrontaram o casal separadamente. E o padrasto não demorou muito e logo confessou o crime. Ele foi o primeiro a confessar. Ele falou que realmente a menina teve a vida tirada dentro da casa deles, porém tudo não tinha passado de um acidente. Segundo Marcelo, ele queria apenas educar a menina, dar um corretivo nela. E por isso, naquele dia, ele teria começado a bater nela e as coisas acabaram saindo de controle. A mãe da Isabelle também foi interrogada e confrontada com a confissão do seu parceiro e também acabou confessando que tinha participado de tudo. Então, sim, mãe e padrasto tinham batido na Isabelle, de apenas 3 anos de idade, até a menina perder a vida. Segundo o delegado, o padrasto confessou ter iniciado o ataque porque queria corrigir a criança em alguma coisa que a criança tinha feito. E aí, depois de bater muito na criança, perceberam que era tarde demais, ela não estava mais viva. O delegado disse o seguinte, abre aspas, ele narra que os dois agrediram a criança. E em determinado momento, a Isabelle ficou sozinha com a mãe no quarto.
Depois ele volta para o quarto e eles a veem sem vida. Eles entram em desespero e tomam a decisão em comum acordo de se livrar do corpo, fecha aspas. Porém, o corpo da menina ainda não havia sido encontrado. E com o padrasto na delegacia confessando o crime, os policiais perguntaram onde estava o corpo da menina e ele indicou o local exato onde havia levado o corpo para enterrar. E a dinâmica após tirar a vida da Isabelle foi a seguinte: eles colocaram ela dentro da mala, chamaram o Uber, colocaram aquela mala dentro do Uber, levaram até a margem de uma rodovia, onde tinha uma região de mata fechada, e enterraram o corpo. E o que a gente pode ver nesse caso é o quanto esses dois criminosos são muito ousados. Eles não tiveram medo de chamar um Uber, colocar uma mala dentro do carro com um corpo dentro e levar até um local para enterrar. O corpo da Isabelle foi enterrado em uma área de mata fechada às margens da BR-470, em uma cova cavada pelo próprio padrasto. Depois disso, eles voltaram novamente, não dá para saber se a pé ou então chamaram o Uber, mas o que sabemos é que eles são vistos pela câmera de segurança de uma casa andando com aquela mala, que naquela altura já estava vazia, e depois deixando essa mala no poste. E lembra aquele carro que a Daniela alegou ter visto rondando ali a rua da casa dela e que ela achava que esse carro estava envolvido no desaparecimento da filha dela? Pois é, esse carro realmente tinha estado na rua no dia dos fatos. Mas apenas porque, após o casal fazer tudo o que fizeram, enterrar o corpinho da menina e tudo, o casal voltou para casa e chamou um Uber, mas eles não chegaram a entrar no carro. E isso foi feito exatamente para que um carro desconhecido fosse visto andando naquela rua e levantasse a suspeita de que a menina tinha sido sequestrada por ele. Inclusive, o casal chegou a mandar mensagens para esse Uber questionando onde estava a Isabelle. Então, realmente, eles estavam dispostos a culpar uma pessoa inocente. Eles não estavam apenas dispostos a tirar a vida de uma menina de 3 anos, da própria filha dela, mas também, conforme eu falei, estavam dispostos a incriminar uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, que era aquele Uber que eles chamaram. Claro que caso esse Uber fosse identificado na época da investigação e se tornasse um suspeito, não seria tão difícil ele se explicar. Afinal, bastava ele dizer que alguém havia solicitado aquela corrida para ele. E quando vissem o histórico de solicitações de corrida, saberiam que tinha partido do celular do Marcelo. Mesmo sendo uma tentativa não muito inteligente de incriminar outra pessoa, eles realmente pensaram nisso e acharam que iria dar certo. E o mais macabro disso tudo é que a própria mãe da menina participou de tudo. Ela viu e ajudou a filha a ter a vida tirada. E ela ainda teve a frieza de tentar criar uma cena para culpar outra pessoa. Então ela não estava tão abalada assim mesmo após enterrar o corpo da própria filha dela. Então estamos falando aqui de duas pessoas extremamente frias, dois monstros que não demonstraram sofrimento em nenhum momento por terem tirado uma vida inocente. Inclusive, na entrevista que a Daniela deu para a emissora falando sobre o desaparecimento da menina, não caiu uma lágrima do rosto dela. Então, definitivamente, aquilo não era algo que estava a fazendo sofrer. A sua única preocupação, na verdade, era se safar da prisão. E não para por aí, porque o destino da Isabelle poderia ter sido evitado. Porque a mãe e o padrasto já tinham sido denunciados por maus tratos e eles já estavam sendo investigados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Segundo o Ministério Público, um procedimento para avaliar o casal foi instaurado em dezembro de 2023, a partir de uma denúncia feita para o Conselho Tutelar. Essas denúncias tinham sido anônimas, mas muito provavelmente partiram de vizinhos que escutavam os gritos ou de familiares do casal que sabiam do histórico de violência contra a menina. Então, é muito óbvio que essa criança já vinha sofrendo maus tratos há muito, muito tempo. Até chegar o ponto de alguém denunciar, as coisas já têm que estar num limite muito ruim. Segundo ainda o Ministério Público, o procedimento buscava reunir elementos mais concretos a respeito do contexto da família, em especial as suspeitas de maus tratos. Porém, o órgão também alega que o casal vinha dificultando a apuração dos fatos e também o acompanhamento dos órgãos de proteção. E para isso, para dificultar a investigação, eles chegaram até mudar de endereço. Porém, ainda assim, isso não deveria ser algo tão difícil de ser apurado pelo Ministério Público. A pessoa mudou de endereço, a investigação fica parada.
Não deveria ser assim, não é tão difícil hoje em dia descobrir o endereço de uma pessoa. E claro que começou a ser questionado o porquê o Ministério Público teve tanta dificuldade em comprovar esses maus tratos. E em entrevista coletiva, o promotor Jonathan Winch informou que realmente o MP teve essa dificuldade. Ele disse o seguinte, abre aspas, tivemos alguns problemas pela atitude do casal. Houve resistência de aderir às recomendações do Conselho Tutelar. A própria mudança de residência, que foi recentemente, há 2 semanas, impossibilitou o contato da rede, fecha aspas. Então, foi isso. Como eles se mudaram de casa, aquele casal acabou se mudando de casa, simplesmente o Ministério Público não conseguiu mais entrar em contato com eles e a investigação ficou parada e a Isabelle teve a vida tirada. E conforme eu falei, a Isabelle não era a única criança naquela casa. Ela tinha um irmãozinho de 7 anos que morava também ali com eles. E nós não sabemos se apenas a Isabelle era vítima desses maus tratos. Mas sabemos que quando ela teve a vida tirada, o menino estava na casa. E como tinha líquido corporal vermelho espalhado por toda a casa, com certeza ele viu muitas coisas que aconteceram ali. Após prenderem o casal, o Ministério Público pediu medida protetiva ao irmão da Isabelle e a solicitação foi aceita. A investigação ainda está em andamento e precisa ser esclarecido ainda se a Isabelle foi vítima de torturas em ocasiões anteriores. A polícia está aguardando os laudos periciais feitos no corpo da menina para também acusar o casal, se comprovado, pelo crime de tortura, caso fique comprovado que isso já era algo recorrente. A perícia de fato encontrou múltiplos traumatismos pelo corpo da menina, porém ainda não é possível determinar se esses traumas são antigos ou então recentes. Em uma entrevista, a família da menina, por parte de mãe, contou que todos estão abalados com o crime bárbaro e eles falaram que a Isabelle era um verdadeiro anjo. Eles falaram que jamais esperavam que este crime pudesse acontecer um dia. A mãe da Daniela e a avó da Isabelle falou que nunca irá perdoar a filha pelo que ela fez e que a filha é um pedaço de capacho que nem serve para limpar os pés. E nós vemos muitos crimes onde os pais dos criminosos tentam defender os filhos, mas esse não é o caso. A avó da Isabelle apareceu muito abalada e foi ela que foi retirar os pertences da neta daquela casa e uma equipe de reportagem acompanhou esse momento. Enquanto a nossa equipe esteve em frente à casa da família de Isabelle de Freitas, onde aconteceu o crime, a avó materna e a tia da menina chegaram ao local para retirar os pertences do casal e da criança do imóvel. Embora a avó, Dona Maria, não tenha se sentido confortável para dar entrevista, em um certo momento, emocionada, ela se aproximou para mostrar as roupinhas que havia feito e comprado para dar à neta como presente de Natal. E ela não saber, ela não me dizer que a filha estava morta. Olha aqui. Isso era o vestidinho pra Isabelle. Pra Isabelle. Daí eu disse, poxa, ela gosta tanto de se arrumar, né? Eu fui lá, comprei as coisinhas de enfeite da menina pra dar pra ela. Aqui, ó, e o que eu vou fazer? Depois que eu vou levar pra mim guardar, porque essa blusinha aqui foi eu que fiz pra ela. Eu fiz pra minha neta esse aqui. São sobras do que eu trabalho, eu fiz pra ela. Sabe onde? O que vai agora? O que eu vou fazer? Vou levar as coisas da menina, eu vou doar pra outras pessoas, né? Porque eu não vou mais poder... O que a gente vai ficar lembrando? Mas aqui não vai ficar as coisas da menina. Segundo a tia da Isabelle, ela era uma menina muito dócil, querida, amada por todos e também muito inteligente. Enquanto isso, o casal continua preso e eles estão sendo investigados pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui para mim se você estava sabendo desse caso. Aconteceu muito recentemente aqui no Brasil. Algumas pessoas me pediram para eu trazer e eu resolvi trazer aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.